Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e vou estar com vocês no programa desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A nossa entrevistada de hoje é escritora, tradutora e poeta, doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, mestre em Crítica Literária pela PUC São Paulo, com um pós-doutorado em Filosofia da Educação. Jerusa Zeunis é também professora na pós-graduação do Instituto Vera Cruz. Em 2014, criou o curso da escrita curativa e de lá para cá ela vem se especializando em oficinas que privilegiam o acontecimento de escrita ou a escrita como acontecimento. Jerusa, é um prazer enorme recebê-la aqui hoje no nosso programa. Amália, obrigada. Meu prazer muito grande estar aqui com vocês. Me sinto honrada, né? Agradeço muito, né, ao canal Viva e Eduque, à Associação Viva e Deixe Viver pelo convite, ao convite da querida Vânia Domi, que me encontrou, né? Então eu estou me sentindo muito acolhida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada a você por participar do nosso programa. Jerusa, você criou um método especial que é o método da escrita curativa. Como é que é esse método? Explica para a gente. Bom, a escrita curativa, né, ela, na verdade, a escrita curativa começa como um curso, né? Um curso que eu sempre fui professora, sou professora de literatura há muito tempo, né? Dou aula de literatura, já dei para crianças e jovens, mas depois eu fui estudando e fui entrando para a universidade, também trabalhando na universidade. Então, me vejo como professora, mas também, principalmente, como pesquisadora. Nessas pesquisas, eu acabei mergulhando profundamente numa busca daquilo que eu chamo hoje de uma voz autoral, né? Então, é algo que me aconteceu, a escrita curativa, antes de ser a escrita curativa, né? Foi uma experiência de linguagem, uma experiência de escrita que eu fiz comigo. Depois essa experiência virou um curso, e quando eu percebi que esse curso poderia ser reiterado, né? O processo poderia ser reiterado e ser vivenciado por outras pessoas, foi adquirindo assim um caráter de um método do quê? De imersão nessa voz autoral, né? Um método de busca por algo singular na nossa linguagem, mas mais do que na nossa linguagem, no nosso modo de dizer, que também se expressa no nosso corpo, né? Então, o que é o próprio da escrita curativa é tomar o texto, esse texto que a gente escreve, como um corpo refletido no papel, o que eu estou chamando de corpos, né? Então, desde que eu começo esse processo, né, de delinear esse método, né, que virou a escrita curativa, eu também comecei a teorizar sobre ele, né? Então, aí eu escrevi livros, né? Escrevi o livro da escrita curativa em duas partes, né? Que é um pensamento, né, bem amplo, que vai mostrando os fundamentos, porque à medida que eu fui dando esse curso para outras pessoas, eu também fui encontrando outras vozes, outros teóricos, para conversar com o método e deixar ele mais potente, né? Mais consistente, né? É uma espécie de espelhamento entre corpo e texto, é isso? Exatamente, é um espelhamento, né? Eu me jogo. A gente sempre imagina que o que a gente escreve no papel é a nossa ideia. Então a gente fica muito preocupado com o conteúdo do que a gente está escrevendo. Só que o modo como a gente escreve os nossos textos revela muito do nosso corpo, do modo como o meu corpo acontece, né, socialmente, nos espaços onde eu circulo, né? E, então, isso vai ser observado pela materialidade do texto. E o que é essa materialidade? Pontuação, espaçamento, procedimentos de escrita. Então, os procedimentos de escrita, eles acabam mostrando um pouco do meu corpo, inclusive das minhas feridas, dos meus traumas, onde estão os meus
os meus emaranhados, né? As minhas dores. Então, é com isso que eu trabalho. E a quem se destina, né, esse curso? Amália, para qualquer pessoa, né? Mas, é claro, né? Como é um curso que é voltado para a escrita, quanto mais interesse, né? O que a gente faz nesse curso, né? A gente olha para o texto. Então, você vai olhar para o seu texto e você vai se... as pessoas me procuram porque pensam que é um curso de autoconhecimento, né? Porque elas vão se conhecer. Na verdade, elas vão se desconhecer. Elas vão ver no seu processo de escrita coisas que elas não sabiam sobre si, né? Coisas que o texto escreveu aparentemente sozinho, né? E aí acaba se destinando também a pessoas que têm interesse e que estão familiarizados um pouco com a escrita, né? Pode ser uma pessoa que não tenha uma graduação, alguma coisa assim, mas ela tem que estar interessada na escrita, porque é ali que a gente vai pôr a mão na massa, vamos dizer assim, né? Uhum. É possível dizer que a palavra ou a literatura, de modo geral, ela pode curar, ou seja, você acredita no poder curativo da palavra? Ah, e essa sua pergunta é ótima. Por quê? Porque quando eu falo escrita curativa, as pessoas elas já pensam que a escrita ela vem para curar. Então elas falam: "Ah, eu tenho um trauma, tenho uma questão, eu vou escrever para curar". Não é bem nesse sentido, né? Porque a ideia de curativa vem de cuidado, né? Então a palavra cura vem de cuidado anterior, né? Então eu estou pensando lá com Foucault quando ele fala do cuidado de si, da importância, né? Desse olhar atento para esse corpo. Então, quando eu falo escrita curativa, eu estou muito olhando atentamente para esse corpus linguístico, que ele é que está machucado, né? Então, é esse cuidado com o texto que vai fazer com que eu possa me aprofundar nessas minhas dores, né? E claro que sim, porque a palavra, ela também é um fármaco. Como ela é um fármaco, ela é um remédio, mas ela também tem algo de veneno, né? Porque a mesma palavra que nos liberta, ela pode nos aprisionar em suas estruturas. Do mesmo jeito que ela pode fazer viver, a palavra pode matar. Se eu não tenho essa consciência, eu acabo fixando muitas vezes uma linguagem ou uma estrutura linguística que mais me mata do que me faz viver, né? Me potencializa. Então, é nesse sentido que a escrita curativa, ela atua aí, é me ajudar a observar essas nuances entre o que é veneno e o que é remédio na palavra. Uhum. E na escrita, né, você pode experimentar a liberdade de expressar pensamentos que não diria para ninguém, não é verdade? Exatamente. E a gente, na escrita, a gente se expressa. Só que, às vezes, né, o mais interessante é que a gente expressa até o que a gente não queria, né? Aquilo aparece, né, como um gesto, né? Às vezes você tá com uma pessoa e você tá falando uma coisa, mas está pensando outra. Você fica enrubesce, né? Às vezes fica mais tímida, a gente percebe que está tímido, que está enrubescendo, pisca o olho. Se a gente mente, então, né? Se a gente está mentindo, a gente sempre acaba criando um tique para mentira, né? E o texto acaba aparecendo a mesma coisa. Às vezes eu estou certa que eu estou escrevendo alguma coisa, mas um olhar atento, né? Um olhar desse naipe da escrita curativa, né? Com essa proposta, ele flagra onde você não está à vontade, né? Então, essas são as questões assim mais delicadas desse método. Que conselho você daria para quem quer começar a escrever? Fora caneta e papel, o que mais? Olha, para quem quer começar, o conselho é comece, né? Comece, não tenha medo, né? Vai, né? Se entrega a isso. Agora, começar a escrever envolve também ler, né, Amália? Porque às vezes as pessoas elas pensam que eu vou escrever só com o que eu tenho aqui. Só que como eu vejo o texto como corpo, ele tem que estar em interação com outras pessoas, né? Então, se você não tem o seu corpo aberto e hospitaleiro para receber os outros em você, como que você vai se jogar no outro, né? Então, eu acho que o processo de escrita, ele também tem que prever esse
esse encontro bonito com o outro, essa abertura e essa disposição, né? Então, papel, caneta e o corpo aberto para esses devires todos, né? Para esses encontros que vão acontecer. Como nós duas aqui hoje. Claro, é isso mesmo. Agora, Jerusa, é quase uma década já, né, de estudo, né, dessa escrita curativa. Quantas alunas transformadas? Você tem ideia? Quantas Ai, ajudou? muitas, Muitas. centenas, eu acho. É, bastante, viu? São muitos alunos, né? Na escrita curativa, especificamente, eu já devo, acho que mais de 200 alunos, mas, assim, que eu acho que, assim, já foi tocado pelo meu método, porque eu acaba virando um modo de vida, né? Então, em todos os lugares que eu tô, de algum modo, eu tô praticando isso, né? Tô olhando muito atentamente para esse corpo que se escreve no mundo, né? As pessoas, elas pensam que elas estão escrevendo, a maioria, né? Quando pega o papel e a caneta, como você disse, né? Só que não, a gente está o tempo todo se inscrevendo no mundo. É uma escrita, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente está escrevendo uma história, né? Provavelmente depois desse encontro eu vou querer te ver pessoalmente, te abraçar, tomar um café, né? Eu já Então, estou doida para fazer esse curso seu também. Adoro. olha aí, que delícia! Então, eu acho que nesse processo eu já mais de 1.000 pessoas, né? Porque sempre dando palestra e conversando, já esbarrei com bastante gente. Ai, graças a Deus, espero esbarrar com muitas ainda. Fala um pouquinho sobre os dois livros, né? Volume 1 e 2 da escrita curativa, né? Ou de Como Voar com Asas Quebradas, é isso? É isso, olha, até eu tenho ele aqui, porque eu estou separando, né, para enviar alguns para uma aluna. E aí, esse aqui é a parte um, tá até no saquinho ainda, porque eu não tinha nem me preparado psicologicamente para mostrar. E esse aqui é a parte 2, né? Esses livros, eles compõem o pensamento da escrita curativa, né? Então, a parte um, ele é uma parte mais teórica, que vai falar desses fundamentos da escrita, como é que esse pensamento me surgiu, né? De uma forma ensaística, com quem eu dialogo, né? Quais filósofos eu dialogo, porque, na verdade, Amália, embora a linguagem seja muito acessível, eu sou pesquisadora, né? Como você colocou aí, né? Então, eu pesquisei esse doutorado, pós-doutorado. Então, é um pensamento muito profundo que está, assim, vamos dizer, é, que sustenta o pensamento da escrita curativa. Mas ele aparece no livro de uma forma mais palatável, né? E na parte 2 o livro 2, ele traz os exercícios que eu proponho em sala, né? Os estímulos criativos, eu prefiro chamar de estímulos criativos, porque eles são exercícios muito amplos, e assim, e um pouco da história de como eles apareceram. Porque como eles surgiram de uma experiência minha, eu tento mostrar como esses estímulos criativos, eles estão em todo tipo de escritura, em todo tipo de acontecimento da vida prática também, né? Então, eles se compõem. São 2 livros porque, né, a própria proposta de voar com asas quebradas, né? Porque todo o pensamento da escrita curativa nasce do trauma que nos cala. Então, é como encontrar essa voz que ficou paralisada, né, dentro da gente, quando a gente sofre um acontecimento trágico, que a gente não se sente mais no direito de falar, ou a gente sente que não tem mais algo a ser dito, sabe? Então, a escrita curativa, ela ajuda a equilibrar as emoções? Ai, que linda pergunta! Eu acho que sim, né? Ela ajuda a equilibrar as emoções e ajuda a intensificar as emoções, né? Deixar a nossa vida mais intensa novamente, né? Mais intensiva, porque esses acontecimentos que nos atravessam, e são vários os acontecimentos, não tem maior ou menor, mas tem aqueles que vão nos deixando desinspirados, né? Vão colocando a gente numa posição sempre muito intencional. Tudo que eu faço tem uma intenção, tudo que eu faço tem um objetivo, tudo que eu faço é para chegar em algum lugar. E isso vai nos tornando meio robô, né? Vai nos autômatos, né? Nos automatizando. Então, a escrita curativa, ela vem para incutir intensidade de novo, né? E eu escrevo não porque eu quero
ser escritora. Eu escrevo não porque eu quero aprender a escrever certo. Eu escrevo porque escrever é quase como respirar, né? É intenso, ela me provoca, meu sangue vai correr mais forte pela veia. Então, dá umas dicas para a gente, por exemplo, quando aquele dia que você está muito ansiosa, né? O que que a gente pode escrever, como fazer para aliviar essa ansiedade através da escrita? Põe uma Eu acho música, que apaga o papel, tem algumas uma dicas? dica. E a atenção, né? A ansiedade, aquele dia que você está assim que não se aguenta. Eu acho que a gente é, tem que estar muito atento a esse chamado do corpo, né? Porque às vezes, se você for usar a escrita só para essa catártico, ela vai funcionar também, né? Ela funciona catarticamente. Mas o mais importante, então você pode, né? Eu acho que se você tá, por exemplo, é, como que a escrita me acontece? Ela realmente, eu não tenho exercícios diários de escrita, porque eu acho que isso automatiza. Ah, vou sentar todo dia e escrever um pouquinho. Todo dia escrever um pouquinho é quase igual todo dia tomar um golinho de café, né? Então eu Uhum. acabo entrando de novo num procedimento que ele é automático. A escrita, para mim, pelo menos para mim, ela me atravessa. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e aí eu vejo alguma coisa que, olha, eu tropeço num cão, né? Que eu não vi por alguma coisa, estava lá automatizada e não percebi um detalhe. Ou eu vejo uma criança com uma flor na mão. Aquilo entra como uma flecha e aquilo me desestabiliza. Por quê? Porque é uma inspiração, aquilo precisa transbordar, aquilo precisa sair de mim, né? Aquilo precisa encontrar uma expressão. Aí eu vou e escrevo. Então, a dica é, né? Guardar essa expressão até ela explodir dentro de você. Aí você vai, escreve, escreve, escreve. Escreve tudo que vem, assim, sem pensar muito em regras e nada disso, como se fosse uma escrita automática. E depois, eu acho que o mais importante é depois vir e olhar, nossa, olha o que esse acontecimento fez de mim, né? Fez de mim uma mulher sem vírgulas, porque de repente você escreveu sem vírgulas, sem pontos, sem nada. Fez de mim uma mulher com espaçamentos, porque você teve que escrever espaçado no texto. Como o acontecimento me transforma, né? Então, olhar para isso atentamente é quase virar um médico da palavra, sabe? A gente, né, tá num campo também aqui da saúde mental e tal. É quase que você buscar uma sintomatologia do texto, criar uma sintomatologia do texto. Eu falei, quais são esses sintomas que aparecem aqui no meu texto? Então, esse olhar atento é tão importante quanto a escrita. Não adianta só escrever e não olhar, eu acho. Voltar para ele, ler em voz alta, incorporar-se da experiência, sabe? Então, a dica é: se leia em voz alta, se ouça, ouça como o seu corpo acontece, né? Eu tenho que me ler mais lenta, eu tenho que me ler mais rápida. Qual é a leitura que eu faço que mais se aproxima com o funcionamento do meu sangue aqui dentro, né? Essa dica de ler em voz alta eu acho ótima. Eu faço isso sempre, é um jeito até que eu fazia de um jeito empírico, assim, mas é uma dica muito boa, porque você também se ouve, né? O que você escreveu, você escuta, né? Então, entra mais em você, você reflete mais sobre aquilo que você escreveu. É uma É boa dica, verdade. né? Reflete e sente, né? Sente aquilo, né? Bem, E vai se ficando mais consistente, né? Quando a gente se lê, né? A gente vai falando, nossa, que voz é essa? Caramba, que mulherão que eu sou, né? Não tem uma coisa dessa também? A gente vai se ouvindo e parece que a gente vai crescendo, assim, vai falando assim, olha, como o meu corpo pode se expandir, né? uhum. E aí a gente pode até nos tornar autoras das nossas próprias histórias através da escrita curativa, né? Com certeza, com certeza. Esse processo de autoria é muito forte, porque aí você vai percebendo que você é que está agenciando o processo, né? Quando a gente está vivendo, claro que nós também somos autoras, mas como a gente não. É tudo muito rápido, a gente não tem uma materialidade para a gente se deter, como no caso da escrita. A escrita é uma materialidade, eu posso voltar, posso olhar para ela, né? Posso pegar meu livro, abrir e olhar para aquele corpo, ele paralisou ali como se fosse uma fotografia. Agora, na vida, a gente está se mexendo, a gente está sempre fazendo muitos gestos. Então, a impressão que a gente tem é que nós somos passivas aos acontecimentos.
No texto, a gente percebe como nós somos as agenciadoras. A gente tem agência sobre eles. A gente escolhe o que coloca e o que tira do papel, né? Jerusa, você também fez especialização em esquizoanálise, mas depois do intervalo você vai explicar isso para a gente, pode ser? Depois do Sim, intervalo? claro. Isoanálise, o que vem a ser isso? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora, um aviso importante para você. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano, o evento ocorrerá em São Paulo nos dias 20 e 21 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Estamos entrevistando hoje a escritora e poeta Jerusa Zelnis. Bem, Jerusa, eu gostaria que você explicasse agora para a gente o que vem a ser a especialização esquizoanálise, né? O que é isso? É uma coisa assim que hoje ela começa a bombar, mas ela não era muito conhecido antes, essa linha filosófica, né? A esquizoanálise, ela é um conjunto de pensamentos, né, que está dentro da filosofia da diferença. A filosofia da diferença tem vários filósofos que fazem parte dessa filosofia, né? E é uma filosofia que ela se afasta, de alguma forma, da unidade em favor de uma multiplicidade. Falando assim, parece muito, muito difícil, né? Mas é uma crítica ao eu, a ideia de um eu, de uma coisa única, de algo que se fecha em si. Por isso, a esquizoanálise, ela é pensada por Deleuze e Guattari como uma crítica à psicanálise, né? A ideia da psicanálise de eu, a ideia da psicanálise de desejo como falta. O que a esquizoanálise propõe? A esquizoanálise propõe pegar esse e explodir, pegar esse desejo e explodir em um monte de desejo, e fazer o rizoma, sabe? Uma estrela de 1000 pontes. Você vai dizer assim: nós não temos falta de nada em nós. Nós temos uma multiplicidade de coisas. Então, a gente tem que criar, né? Nós somos uma máquina de criação, uma máquina de desejos, uma máquina que produz desejos. Então, quando eu penso na esquizoanálise, e eu fiz uma formação recentemente sobre isso, né?
E uma coisa muito importante da esquizoanálise, ela por conta disso tudo, ela faz uma crítica muito forte também aos diagnósticos, porque o diagnóstico, ele também tem uma ideia de delinear, de completar, de definir as pessoas. As pessoas, elas se definem muito pelos seus diagnósticos. E a esquizoanálise, ela vai olhar como um processo. Tudo que a gente vive é um processo, nada é fechado. Tudo faz. E aí, nesse processo, a gente vai encontrar como que isso está dentro de um acontecimento ético e estético. Então, quando eu criei a escrita curativa, foi antes de conhecer a esquizoanálise. Mas no processo, eu fui dialogando com esses autores e falei, nossa, a esquizoanálise pode me ajudar. Por quê? Porque quando a gente fala de literatura e a gente fala de autor, agora vai ficar mais fácil de entender esse pensamento. O que é um autor? Um autor, ele não é um ser único. Quando a gente fala Jerusa, né? Aqui tem uma Jerusa, que é uma pessoa que está conversando com você. Mas tem uma Jerusa que é a autora desse livro. A Jerusa, que é a autora do livro, ela é uma forma de compor muitas vozes. Eu até tirei do saquinho, porque eu fico mostrando no saquinho, estava muito feio, né? A Jerusa, que está aqui, a autora, ela é, na verdade, uma função que enfeixa, que faz um feixe em várias vozes, uma multiplicidade. Quando eu escrevo uma história, eu não sou só a escritora, a voz que narra, a narradora, mas eu sou também uma personagem, eu sou também uma árvore que está ali do lado, eu acabo sendo também a própria casa que está ali, o animal, tudo que está ali faz parte dessa grande multiplicidade, né? Então, quando eu encontro a esquizoanálise e ela fala assim, olha, a gente pode muito mais, né? O nosso corpo pode muito mais do que aquilo que nos define, do que algo que nos define, eu falo, legal, então é aqui que eu quero ir. Eu quero ir por esse caminho porque nós podemos muito mais, porque somos seres múltiplos. Não somos seres coerentes com a gente. Uma hora pensamos isso, uma hora pensamos aquilo, estamos sempre nos transformando. Somos seres inacabados em permanente transformação, isso? Isso, exatamente, exatamente. Isso é Uhum. muito libertador, né? Porque se eu não preciso toda hora coincidir com esse mim mesmo, né? Isso é muito libertador, isso é muito enriquecedor. É saber que eu posso viver várias vidas, saber que eu posso me transformar a todo momento como uma planta na natureza, isso faz com que eu não tema os acontecimentos que estão por vir, né? Porque tem um monte de acontecimento trágico que está para vir e que eu não sei lidar com eles. Mas quando eu vejo que eu sou um ser múltiplo, então algo de mim vai aprender a lidar com eles também. Uhum. Então, só para lembrar o que você falou aqui, a esquizoanálise ela foi desenvolvida pelos filósofos franceses Deleuze e Guattari. Exatamente. Né? E é uma espécie de uma reação à psicanálise, atua como uma crítica ao inconsciente, desenvolvido por Freud, mais ou menos isso? Isso, a esquizoanálise vai principalmente entrar em contato com essas teorias freudianas, né? O livro, que é o livro base, que está fazendo 50 anos, é o Antiédipo, né? Então, é como se eles pegassem e falassem assim, não é possível que todo o Ocidente tenha comprado essa história e que todo mundo se encaixe nesse complexo edipiano, né? Nesse familismo, né? Que é papai e mamãe, tudo acontece com papai e mamãe. E daí eles vão pensar, né? Porque é uma filosofia altamente política, né? Onde entra, então, né, as estruturas sociais? Onde entra o capitalismo nisso tudo, né? Não tem como eu pensar a relação só nesse nível particular. Eu tenho que explodir para entender que a família também é resultado de estruturas de poder, de estruturas capitalísticas. Então, é como se ele colocasse um sopro de política nessa filosofia freudiana, né? Uhum. E como a esquizoanálise influencia a produção de pensamento? A minha produção de pensamento especificamente, eu acho que é nesse lugar onde ela propõe que a mim nada falta.
né? O que acontece às vezes é que eu falto ao meu desejo. Eu não estou suficientemente potente para colocar o meu desejo à frente, para seguir esse desejo. Isso acontece, Amália, com muitas das pessoas que chegam para mim na escrita curativa, né? As pessoas, quando chegam na escrita curativa, elas estão, de algum modo, querendo mudar alguma coisa na vida, né? Querendo fazer uma mudança ou de carreira, ou uma mudança, ou elas estão passando por mudanças muito pessoais, né? De separação, às vezes, mesmo de querer escrever, de querer colocar sua voz no mundo, de querer aparecer de uma forma diferente, né? E aí, só que o que está atrapalhando esse processo? O desejo existe, ele está ali, mas algo está limitando essa atuação. Onde ela está paralisada em sua potência? E aí, quando a gente consegue encontrar onde está paralisado essa potência do desejo, que está ali em ebulição, e a gente consegue abrir esse lugar, aí aquilo se ramifica e explode, né? Ela não só vai conseguir, né, mudar de carreira, mas ela também vai escrever um livro, ela também vai encontrar novos amigos, ela vai gostar de sair para encontrar as pessoas, ela vai gostar de comprar um vestido novo. Então, tudo se abre, né? Então, aí que a escrita curativa influencia a esquizoanálise influencia o meu pensamento da escrita curativa. Uhum. Questiona a esquizoanálise, questiona também a questão do desejo, né? Para Lacan, o desejo é movido pela falta. No caso da esquizoanálise, não. Então, esse desejo é uma coisa mais complexo do que isso, não é só movido pela falta, é isso? Não, ao contrário, né? Para a esquizoanálise não existe falta. Uhum. A gente é um excesso, só que a gente não sabe lidar com esse excesso, né? A gente não sabe lidar como se nossos poros estivessem saindo luzes o tempo todo, e isso é demais. Então, a gente se apega a pensamentos e a discursos que nos contenham, que tentem conter esses desejos, né? Então, ele vai dizer, nada nos falta, né? Tudo é em excesso, eu só tenho que escolher quais são as vias. Talvez esse excesso de desejo que eu não paro para olhar e para encarar é que esteja me dispersando, mas os desejos estão todos aí, né? Porque senão, se fosse assim, pensa bem, se o desejo fosse por uma falta, quando eu sacio essa falta, eu não teria mais desejo, né? E não, o nosso desejo é sempre alimentado de mais desejo. Eu desejo alguma coisa, mas isso que eu tenho depois alimenta novos desejos em mim. Agora, você também, Jerusa, trabalha com mediação de leitura na universidade, é isso? E os mediadores de leitura, eles são aquelas pessoas que estendem pontes entre livros e leitores? Mais Exatamente. Eu até expando um pouco, né? Eu acho que o mediador, ele é um mediador de forças, né? Então, claro, na universidade eu trabalho no Instituto Vera Cruz, né? Trabalho com livros para crianças e jovens, né? Então, esse processo de mediação desses livros. Então, é fazer a ponte, né? É estar ali naquele lugar onde o meu corpo vai ser atravessado por essas duas forças. O leitor, o espectador, se eu estiver contando, né? E o autor. Então, eu estou bem aqui no meio, né? É quase como se eu fosse um médium, né? Recebendo, incorporando essas duas energias, né? Então, ensinar sobre mediação, como é que é ensinar isso? Ensinar mediação é algo muito complexo, porque a gente não ensina muito bem, não ensina como media. O que a gente ensina é um corpo de mediador, né? O que é esse corpo de mediador? O corpo de mediador é corpo, como eu disse lá no começo para você, é um corpo aberto, disposto, hospitaleiro, né? Por quê? Porque ele vai receber e tentar traduzir aquilo que entrou nele, né? Aquilo que o afetou e o transformou. Então, o mediador, ele tá num lugar de
ensinar-se a si o tempo todo. Porque, de fato, é a única coisa que a gente conhece de verdade, né? O nosso próprio corpo, né? Então, não é só sobre ensinar sobre estruturas da linguagem ou sobre o que é certo, o que é o bom, o que é o errado. O mediador, ele é um ser de afetos, né? Ele está lidando com afetos, com essas forças. Ele tem que tocar, né, o outro. E isso é algo que a gente menos aprende. É menos aprender, mas é mais buscar dentro da gente, né? Essas intensidades que a gente consegue tirar e fazer com que afete os outros. Ler também é curativo, então? Ler é curativo. Eu acho que ler é curativo desde que eu não seja passivo dessa leitura, né? Porque, às vezes, né, eu ouço, às vezes, algumas professoras falando assim, nossa, eu tenho alguns alunos que são incríveis, eles leem o tempo inteiro, né? Eles não brincam no recreio, né? Eles não saem para o recreio, eles ficam lendo, eles ficam o tempo inteiro com o livro na mão. Eu não sei se isso é bom, sabe? Porque eu acho que tem que ter momento para tudo. Porque você não sabe, né, o que se passa na cabeça de um aluno quando ele está ali também só dentro de um livro, no movimento solitário com o livro, né? O livro tem que ser uma plataforma que nos coloque em interação com outras pessoas, né? A gente precisa interagir, porque senão a gente vai ficar mais solitário. Já chega o celular, né? Que é aquela coisa que a gente mergulha, que nos engole. Então, o livro tem que ser esse objeto de interação. Então, a leitura, ela tem que ser também algo, na minha visão, né? É só uma visão também, entre tantas. Ela tem que ser algo ativo, né? Eu tenho que me sentir tocando esse corpo, né? Atuando sobre ele, conhecendo, né? Buscando entender como aquela história, como aquele autor, como aqueles personagens expressam um enredo de vida, né? Uma narrativa de vida. E isso não só nos textos ficcionais, mas em qualquer texto que a gente lê, né? A gente está preocupado com como aquilo se expressou, né? Como aquela vida foi construída. Uhum. Jerusa, e como é que você entende a relação entre o brincar, o elemento lúdico e a saúde mental? Nossa, muito interessante essa pergunta. Bom, para mim, bom, o brincar, para mim, é isso que eu faço com a literatura, né? Porque, claro, na brincadeira também tem essa coisa do mexer o corpo, né? Então a gente pode pensar no sentido amplo, né? Que você se exercita, você mexe o corpo, você encontra outras pessoas, se torna mais tolerante, você aprende a cooperação, tudo isso que se fala, né? Só que a brincadeira, além de tudo isso, ela institui um espaço diferenciado, um espaço onde é um espaço suspenso, é do real, onde tudo é permitido. Mesmo que tenha regras no jogo, essas regras é permitido, inclusive, quebrar essas regras, né? Na literatura, isso também acontece, né? É uma espécie de brincadeira, porque eu sempre falo que a literatura é uma instituição que ela não precisa dizer a verdade, né? Ela é uma instituição livre, ela pode falar o que quer e não precisa responder por isso, né? Ela é meio responsável, assim como a brincadeira, né? E isso é muito importante porque é nesse espaço de irresponsabilidade que a gente pode se distrair um pouco. A gente se distrai do quê? Daquilo que é a norma, o padrão, a certeza, né? O responsivo o tempo todo, responder por. Então, a gente sai um pouco desse tempo, que é um tempo cronológico, onde tudo está obedecendo a uma lógica digital na nossa vida, né? Uma lógica milimétrica e do certo e do errado, do modelo, do padrão. A brincadeira, ela entra numa outra lógica, é uma lógica da poesia,
É uma lógica analógica, né? Porque é por aproximação. Então, ali eu posso me distrair para eu recompor as minhas forças. Nesse sentido, brincadeira, que no mundo da infância a gente chamaria de brincadeira, e no mundo adulto chamaria da escrita criativa, né? Ou da literatura, ou da arte, de modo geral, eu tô com certeza cuidando da minha saúde mental, da minha saúde física, mental, da minha saúde integral, porque eu tô me permitindo outros acessos, outros atalhos, outros caminhos para a construção dessa minha vida que acontece a todo instante, né? Uhum. Jerusa, você acha que uma vida sem a arte ela pode adoecer? Ah, sem dúvida, né? Como eu disse agora, né? Sem arte não é o adoecimento, porque somos nós, funções. A gente vai ficar praticando, né? A vida funcional. A gente vai estar vivendo uma vida cheia de funcionalidade. A inutilidade da arte, né? Claro, ela não é inútil, né? Claro que não, ela está aí, né? Apesar que se a gente for ler, né? Tem aquele livro, eu me esqueci o nome, mas A Vida é Inútil, acho que é A Vida é Inútil, do Krenak, né? Que nem tudo precisa ter uma utilidade, né? Então, a arte, a inutilidade da arte, ela vem para contrapor, né? Com essa vida funcional, essa vida objetiva, essa vida, e principalmente dos jovens, né? Que tem que prestar vestibular, né? Que tem que passar numa faculdade, ou que tem que começar a pensar em trabalhar para se sustentar. Então, ela vem para contrapor isso, né? Para criar possibilidades de processos intensivos, criativos, e que coloque de lado o aspecto intencional e objetivo da vida, né? Da vida prática. A gente vai fazer mais um intervalo agora, mas depois do intervalo, Jerusa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os livros que você escreveu, os livros que você também traduziu. A gente volta a conversar já já, tá bom? A Associação Vive e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece na tela e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Nós
voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Jerusa Zeunis. Jerusa, eu vi que você tem vários livros publicados em diversos gêneros, da poesia à teoria, e dela há também livros infantis para jovens. O que acontece primeiro para você, o pensamento conceitual ou o poético? Em outras palavras, o que você gosta mais de escrever? Ai, olha, muito legal essa pergunta, né? Eu tenho muitos livros já, tenho vários livros publicados, eu tenho 12 livros que já estão publicados e vários, assim, no prelo, para sair, né? Então, eu sou muito profícua com a escrita, né? Eu passo o dia todo escrevendo, seja planejando cursos, seja produzindo material didático. Então, estou em muitas frentes, né? Fazendo crítica literária, produzindo teoria literária, e os livros, que são livros de literatura, né? São vários. O que vem primeiro... Bom, como eu disse para você, algo me acontece, né? Sempre algo acontece a todo momento, mas às vezes tem aquele acontecimento que ele é muito intenso e ele te atravessa. Esse pensamento, esse atravessamento, ele vai provocar uma produção em mim, né? Por quê? Né? Pensando, como eu estava falando para você no bloco anterior, né, da esquizoanálise, eu sou uma máquina em ebulição, é como se eu fosse uma usina de desejo, né? Então, eu aprendi a fazer isso comigo, que o que me toca vira um produto, né? Um produto artístico, um produto de trabalho. Mas não um trabalho, um trabalho criativo, né? O trabalho como a criação. Então, algumas vezes vem em forma de poesia. Então, às vezes, eu sou tomada e vem assim, e é muito louco, porque eu percebo, porque, já que eu estudo isso, até isso eu já percebi. Quando algo me toca como poético, né? Vai virar poesia, ou vai virar ficção, virar um desses textos de literatura, é como se algo, assim, eu fico com o meu olho aberto, né? Meio fixado, e eu faço um movimento aqui dentro de afastamento, é como se eu entrasse dentro de mim. Aí vai acontecer uma frase ou um verso, alguma coisa fica girando, fica girando, fica girando, fica voltando. Eu não sou uma escritora que tem caderninho que marca. Não, aquilo fica acontecendo. E aí eu lavo louça, eu mexo, eu brinco, tal. Eu trabalho. Uma hora, isso vai vir inteiro, eu vou sentar de uma vez e vou escrever. Quando é um pensamento filosófico, um pensamento teórico, é muito louco, porque eu olho para cima, eu olho e eu fecho os olhinhos, assim, meio como se eu quisesse colocar um foco, e fico assim, falando comigo mesmo, olhando, pensando, parece que está vindo daqui. É muito louco esse processo no meu corpo, né? E quando é uma coisa de curso que eu vou criar, uma aula, um workshop, alguma coisa assim, eu vejo que meu olho fica balançando de um lado para o outro e eu fico meio que assim, mexendo a cabeça. Então, as coisas, elas vão, né, aparecendo de formas diversas e eu percebo que o meu corpo age diferente a cada acontecimento também. É muito louco. Você tem esse livro de poesias, Quintais, né? Tem alguma poesia que você queira falar para a gente? Eu quero... Olha só, que louco. Eu vou Você sabe que o Quintais não está aqui comigo. Eu estou com um monte de livro aqui. Eu acho que eu peguei... Olha que monte. Um monte de livro. Porque são 12, né? Mas eu posso ler de outro? Pode. Tem Tatuagem, Mínimo Romance. O que diz esse livro? O Tatuagem Mínimo Romance é um livro... Eu sou aquela pessoa mais organizada para fazer uma entrevista, né? Não deixei nada, tá tudo bagunçado aqui do lado. Mas o Tatuagem é um livro, ele é um livro muito interessante, eu acho ele maravilhoso, porque é um livro autobiográfico, nasceu na oficina de escrita curativa minha, só que ele é totalmente nonsense. Então, a mocinha do texto, que sou eu, né, que está ali, vivendo ali a história, ela é uma mocinha que trabalha num circo, que tinha uma cárie nos olhos e vai no dentista para obturar uma cárie dentro dos olhos. Então, é uma coisa muito louca. E é um livro bem experimental, porque ele é um romance, só que cada capítulo é um poema, na verdade. Então, ele vai sendo construído em forma de poema. É um livro interessantíssimo.
Uhum. Muito Que legal. livro você quer pegar para mostrar para a gente aí e ler um trechinho? Eu vou mostrar um livro, que é esse aqui, que eu acho maravilhoso. Ele chama Atracados aos Pés da Cama. Olha que bonito ele é. Ele é muito bonito porque ele tem essa imagem na frente e não tem título na frente. Ele só tem o título quando você abre na orelha. A Olha, orelha, ele tem esse título, Poemas Atracados aos Pés da Cama. E aí ele abre com uma foto da minha tia, porque eu queria que ele fosse, o meu livro, uma urna funerária, porque é um livro que foi escrito quando ela morreu, né? É um livro que é, vamos dizer assim, é produto de um luto, né? Ele é resultado de uma luta, né? Com o meu luto pela morte da minha tia. E é um livro bonito, porque é como se eu ouvisse essa voz da minha tia, né? E traduzisse ela falando, né? Como se fosse uma pessoa, ela sofreu um aneurisma e ficou um tempo de cama. E aquela cena de vê-la assim na cama e sem poder se comunicar, e o meu tio, que também faleceu logo depois que ela morreu, nos pés da cama dela, e aquele amor de 50 anos, aquilo foi me atravessando de uma certa forma, que deu origem a esse livro, né? pode Então ser. tem um poema, posso ler? Um poema? Vou ler o poeminha da contracapa. Tá bom. Tá? Diz assim: essa voz, né? Esse eu lírico da minha tia, dizendo para esse amante que a aguarda, né? Que aguarda a volta dela, né? Daquele corpo. Ela diz assim: vês, todo o meu corpo pensa, e em alguns lugares o pensamento é pior. Meu corpo, por exemplo, pensa geleiras, e espinhos pensa garganta. É o pensamento do fogo inflamando meus pés. Mas pior mesmo, são as mãos, vazias, pensando o amor. Lindo mesmo. Bem Bonito, profundo. né? É, bonito, né? E Mas eu você, tenho livros olha, tem esse livro aqui que é um livro infantil, né? Nós estamos falando de brincar e de crianças também. É o Pássaro Azul, é um livro que ele agora foi para o PNLD, né? Ele passou no edital do PNLD, então vai ser distribuído para muitas escolas. Já passou também num edital da biblioteca, o edital Minha Biblioteca aqui da cidade de São Paulo. O PNLD ele é amplo para o estado, né? Então, é um livro bonito, com umas ilustrações lindas, de uma artista que chama Amanda Esteves. Olha que bonito. Não sei se dá para ver. lindo, lindo, lindo É, desenho. né? Bem bonitinho. Além de escrever livros, você também traduz livros, livros infantis, na maior parte. Sim, Esse processo de sim. tradução tem alguma particularidade para você? Olha, traduzir também é outro trabalho de hospitalidade, né? Porque quando a gente vai traduzir um autor, e isso também é uma coisa que eu trabalho muito na escrita curativa, a gente tem que traduzir. O mais difícil de traduzir num autor é a respiração dele, né? Não é aquilo que ele fala, mas o que marca a singularidade de um texto, a singularidade de uma pessoa, é o modo como ela respira. Você já deve ter reparado, né, Amália, que eu não respiro, né? Estou achando ótimo. Falo muito rápido e você também. Você é super ágil, né? Então eu já percebi também a sua respiração. Você é muito dinâmica, né? Então você fala, você tá assim, sempre meio no ar, assim, né? O seu signo é de ar? É de ar, é Libra, é isso mesmo. Acertou. Olha só, no ar aqui eu vi. É, realmente, eu sou geminiana, olha só, nós duas juntas. Isso que deu certo aqui, essa nossa conversa, as duas de ar. Pois é, né? A gente é esse sopro, né? Esse vendaval. E isso é uma marca constituinte da autoria. Por quê? Porque o autor ele vai colocar pontuações, vírgulas, espaçamentos, começar palavras, parágrafos, paragrafação, tudo isso de acordo com a respiração dele. As pessoas que chegam na escrita curativa, elas nunca pararam, a maioria, né? Nunca pararam para pensar que os seus textos escritos guardam a sua respiração, né? Se eu, por exemplo, for escrever um texto cheio de vírgula, eu não vou estar sendo honesta com o meu corpo. Então, em algum momento, eu tive que abolir esse sistema de vírgulas, né? Então, quando a gente vai traduzir um autor também,
isso a gente precisa traduzir para tentar ser fiel a ele, essa marca da respiração do autor. Tem um teórico da tradução que ele chama Henri Menchonic, Henri Mochonic, e ele fala que essa é a ética da poesia, né? Porque quando a gente respira junto, a gente faz com que a pessoa viva no nosso corpo. Então, às vezes, uma pessoa que já morreu, né? E eu trago ela para minha respiração, eu permito que ela viva novamente no meu corpo. Olha que bonito, né? Bonito. Então, um livro traduzido, ele traz tanto a voz do autor quanto do tradutor também. Não tem como, né? Por mais que você tente ser fiel, os seus traços, as suas marcas, elas estão ali, elas estão. É tentar, né, fazer essa cooperação, uma língua cooperativa, vamos dizer assim. Uhum. Tem um livro seu que você traduziu, né? Um livro que você traduziu, que é Petit, o Monstro, que conta uma história bonitinha de um menino que não sabe se ele é bom, se ele é mau, e busca a sua identidade, né? Fala só um pouquinho sobre esse livro, que é bem interessante. Esse livro é muito fofinho, ele está aqui na minha estante em algum lugar, né? Ele é um livro que ele é muito generoso, né? Ele não é esses livros que querem pensar numa estrutura binária, né? Porque isso é algo que a criança que assombra a educação, né? Porque a cultura é uma coisa ampla, mas a educação sempre está restringindo. Então, é dizer o que é o certo, o que é o errado, o que é ser bom, o que é ser mal. E eu acho que esse livro, ele tem essa qualidade, né? De mostrar que não existe esse bem e mal. Ora, nós estamos bons, ora, nós estamos maus, né? Então, é um estar, dançar entre esses polos, né? Tá entre esses polos. Então, eu gosto desse livro porque ele não subjuga, né, a capacidade intelectiva da criança, mesmo que sejam os menorzinhos, porque é um livro dos menorzinhos. É um pouco também como esse livro, né, do Pássaro Azul, que é um livro que ele traz um final um pouco estranho, né? Porque é um poeta só que ele não é traduzido, ele é meu mesmo, né? Ele é um poeta que ele não tem dinheiro, né? Ele tem um pássaro azul que mora dentro do peito dele, né? Que é essa criação, aspiração. E um dia pedem para ele, homens muito sérios, querem comprar um poema dele por 1 milhão de dinheiros. E ele fica naquela dúvida. E ele diz assim, nossa, mas eu não tenho nada, né? Eu vendo ou não vendo, eu vendo ou não vendo essa minha liberdade, que é poema sobre liberdade. No final, ele vende. Ele vende. E aí, no final do livro, diz assim, a partir daí, o passarinho dele ganhou alpiste para a vida toda. E ele ganhou 1 milhão de dinheiros. E nunca mais precisaram cantar. O final é um final estranho, né? Você não está esperando por aquilo. Nossa, nunca mais cantaram. Mas eu acho que a criança, ela tem toda a capacidade de ela entrar em contato com essas questões, que são questões complexas, que vão atravessar. Eles têm muito mais para nos dizer sobre isso do que a gente mesmo, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos seus cursos, né? Gente que está curiosa aí, como é que você dá esses cursos? Eu mesma quero saber, né? Olha só, desde a pandemia, eu sempre dei esses cursos, já dei num espaço terapêutico, que era no Instituto Naturari, de um colega, esse era em Santana, mas depois eu comecei a dar esses cursos na minha casa mesmo, que eu moro na Paulista, então é uma região assim muito acessível, perto de metrô. Só que a partir da pandemia, eu comecei a dar os cursos online. E isso foi uma coisa incrível que me aconteceu, porque eu reduzi as turmas, elas ficaram pequenas, assim, geralmente eu tenho turmas de 5 a 8 pessoas, então é um curso imersivo mesmo, é quase que ele funciona como uma clínica, né? Onde a gente vai estudar não a literatura ou textos, a gente está escrito por outras pessoas, a gente está o tempo todo focado no corpo que se apresenta e no texto que se apresenta. O objeto de Amália, é a sua produção. Por exemplo, se você for participar do meu curso, é a sua produção. Nós estaremos nos estudando, trocando umas com as outras. Então, eu dou esses cursos online e abro turmas, assim, eu formo uma turma, abro. Então, às vezes, tem semestre que eu dou mais turmas, tem semestre que eu dou menos, dependendo do meu trabalho. E como é que eu faço isso? Eu divulgo pelas minhas redes sociais, né? Que é lá no Instagram tenho duas, o @Zeunes e
o @escritacurativa.gz. Nas minhas redes sociais, lá no link da bio, eu sempre deixo um formulário. A pessoa preenche, falando que ela tem interesse, né, no curso, e aí eu mando as informações de quando vai abrir a turma. Mas eu também dou cursos, então é bom ficar atento em vários aparelhos culturais em São Paulo. Então, eu dou aqui na Casa das Rosas, estou sempre dando nas unidades do SESC, né, nas bibliotecas, Biblioteca Mário, Biblioteca... vários aparelhos culturais em São Paulo de forma gratuita. Então, tenho essa possibilidade também. Uma outra possibilidade de fazer cursos presenciais é na sede da editora Fábrica de Cânones, que é onde eu publiquei meu livro da escrita curativa, fica na Vila Mariana, e também publiquei o livro Atacados, que eu mostrei, né? Então, são espaços onde é fácil me encontrar, né? Eu tô por aí. E eu dou vários cursos, não só o da escrita curativa, ele é a base de tudo, né? E aí, a partir do escrita curativa, eu vou propondo outros processos, né, que envolvem, né, essa explosão da autoria, um contato muito forte entre o corpo e a escrita. Eu tenho um curso, por exemplo, que chama A Poética da Serpente. É um curso que ele dialoga com o xamanismo, então a gente meio que vira uma serpente no processo, né, encontra essa potência, né, da nossa Kundalini. Então, tem várias coisas que eu faço e elas estão associadas a esse pensamento estruturante, estruturante não, mas esse pensamento matriz que é a escrita curativa. Tá certo. A gente está terminando essa conversa que foi deliciosa, e o tema dessa nossa conversa girou sobre linguagens e o tamanho do mundo. Como você relaciona essas ideias? Qual é o tamanho do seu mundo, Jerusa? Ai, Amália, eu acho que essas coisas elas estão, né, tão juntas, né? Porque o nosso tamanho, nosso corpo, né? Ele vai se expandindo à medida que a gente vai expandindo a nossa linguagem, né? Quando a gente tem poucos recursos, a gente vai ficando, né, muito mais limitado. Mas a gente vai expandindo a nossa... É aquilo que a gente falava no início, né? Quando a gente fala e se ouve, algo disso que a gente disse tem um resíduo, ele retorna para a gente vai ficando mais consistente e mais expansivo, mais expandido, né? E eu acho que o tamanho do mundo é onde eu consigo chegar com a minha linguagem, né? Então, quais são os suportes? Né? Por exemplo, a gente está fazendo essa entrevista, eu estou com você, é eu, você, né, que estamos aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar com outras pessoas, né? A gente não sabe onde a gente vai chegar com essa entrevista, assim como com os livros, né? Com os pensamentos, um podcast, tudo que eu penso, né, como esse fortalecimento da voz, é para ver onde a nossa voz chega, né? Eu lembro nessa pergunta sua me lembrou o Manuel de Barros, né? Ele diz assim, ele tem um livro que chama O Meu Quintal é do Tamanho do Mundo, né? E o quintal de Manuel de Barros, a poesia maravilhosa dele, é discurso, né? É feito de palavra, é feito de poesia. Então a gente vai ter lá as pedrinhas, a gente vai ver o menino que colhe chuva na peneira, o Bernardo, né? Todas aquelas miudezas que compõem aquele quintal que é imenso, né? Que é do tamanho do mundo para além, né? Então eu acho que hoje o meu mundo depois, né, da escrita curativa, especialmente, que me alça para outros lugares, me faz ter esses encontros maravilhosos, como esse com você, né, e com a Associação Viva Deixe Viver, meu mundo só cresceu. E eu acho que ele vai crescer mais e mais, hein? Já vou passar até Marte, né? Porque o pessoal está indo para Marte e eu já passei Marte, eu tenho certeza. Olha, muito obrigada, Jerusa. Foi uma delícia conversar com você. O meu mundo também cresceu depois dessa conversa. Obrigada mesmo pela entrevista. Eu que agradeço, Amália, você é maravilhosa. Eu já tinha visto outras entrevistas suas, fiquei assim meio que tremendo quando falaram que era a Amália Rocha que ia me entrevistar. Falei, gente, nossa, que famosa, que chique, né? Mas olha, eu só encontrei também carinho e hospitalidade nas suas palavras. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E os nossos agradecimentos a você também, que nos acompanhou até aqui. Fique agora com a pílula de Eliana Ilunes.
e obrigada pela atenção. Até o próximo programa. Até. De onde fala, por favor? A gente costumava ouvir isso ao telefone. Hoje temos que perguntar essa mesma pergunta, essa mesma frase, quando estamos em uma interlocução, em um diálogo. Por quê? Porque o ponto de vista e o lugar de quem fala precisa ser elucidado. Podemos saber bem uma língua, conhecer bem uma cultura como a nossa. Dizemos que falamos a mesma língua, mas nem sempre. Com frequência, lendo uma notícia, ouvindo algum comentário, exclamamos interrogativamente: em que mundo nós estamos? Porque não reconhecemos o espaço de fala do outro. Ou, que país é esse? Perguntava o poeta Afonso Romano de Santana, para entender o que era a história desse país feita a contrapelo, contada pelo avesso. O que dizemos do mundo e como nós o interpretamos depende muito do ângulo pelo qual o vemos. Todos os nossos conflitos, as nossas guerras, têm como ponto de arranque justamente os lugares de onde a perspectiva de nossa fala, de nossa atitude, nasce. Elas são diferentes e às vezes entram em embate. Muitas vezes e até com frequência, não sabemos qual é o lugar onde estamos, o lugar que nós ocupamos no mundo. De que perspectiva nós estamos fazendo uma espécie de foto do mundo tal como nós o vemos. Pensemos. A estrada é uma para o motorista do ônibus, outra para o piloto da moto. A visão da águia não é a mesma do coelho. Um empresário se sente, por exemplo, no direito de dizer a um subalterno: ponha-se no seu lugar. Mas o reverso não é verdadeiro. Cada um desses exemplos põe em cena uma perspectiva que se estabelece de um lugar de fala. É o juiz de paz ou um religioso que pode dizer a duas pessoas que elas estão casadas entre si. Não um médico, não um engenheiro. Ela tem um poder legal, ela tem um poder que impacta a realidade. Os diferentes discursos e narrativas, eles são justamente marcados pelo ponto de vista de onde é narrado. Uma coisa é um romance narrado em primeira pessoa, por exemplo, ou em terceira pessoa. É narrado pelo protagonista ou é narrado por uma voz externa. A gente pode observar isso, às vezes, dentro de um mesmo romance, como o Ateneu. Com frequência, a gente fala de um ponto de vista e ignora que outros pontos de vista existem. E acontece que se a gente se mantiver imantado, preso nesse lugar, com uma única perspectiva, nosso horizonte de expectativa, como dizia Wolfgang Iser, nunca vai se alterar. Vamos ficar vendo sempre a mesma coisa. Da raiz da serra não se alcança a ver os cumes, não se aprende horizontologia, como dizia em Curiosidade Premiada a autora querida que apontava essa diferença de ponto de vista crianças. Numa mesma família, numa mesma nação, a tolerância com as diferenças e o respeito a elas passa justamente por reconhecer esses pontos diversos em que a vista alcança certo objeto do desejo. Um binóculo, uma lente, uma luneta, isto é, nossos desejos, expectativas e valores
servem a diferentes circunstâncias, a diferentes fins. Contudo, eu acho que é preciso que reconheçamos que a formiga conhece o formigueiro de um modo que a cigarra, por exemplo, desconhece. Que a abelha conhece a colmeia de um modo muito particular. Isto é, há modos de conhecer e modos de partilhar o saber que reunimos no mundo. Considerar essas perspectivas, reconhecer que há tempos específicos e lugares de onde se fala diferentes, é importância para a gente dialogar e a gente descortinar horizontes maiores. Por exemplo, vale a pena retomar a polêmica da tia Anastácia em Lobato. Quantas são as abordagens? Quantos são os enfoques, as perspectivas e os caminhos para entender aquela mulher negra, cozinheira, dona de um livro na capa da obra de Lobato, tanto quanto Dona Benta? Todos nós, na verdade, somos incapazes de uma visão da totalidade. Por quê? Porque há sempre um ponto cego no nosso raio de visão. Todo motorista sabe disso. Há um momento em que você perde o ângulo. Fatos, dados, nunca são passíveis de serem percebidos na sua inteireza, na sua totalidade. Essa realidade que a gente vive e experimenta confere com uma admissão da nossa impotência para dar conta de tudo, para dar conta de tudo. De tudo e de todos. É importante perceber que isso não é pobreza, mas isso é uma perspectiva de articulação entre si dos homens para alcançar o todo. A floresta queimada é uma para o grileiro e é outra para o ambientalista. Basta a gente focalizar Sebastião Salgado e a memória da Amazônia perdida. Lembra vocês que a lua brilha, mas tem um lado oculto que nunca se mostra a nós.